Fala pessoal, beleza? Lucão na área. Pessoal, passando aí para falar para vocês que começamos agora com essa nova empreitada da Marinhos Fishing. Foi uma ideia que eu tive, na verdade foi uma frustração que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a fazer pesca, quando eu comecei a ir em pesca embarcada, quando eu comecei a comprar equipamento de pesca. Para quem não me conhece, eu sou de família de pescador, então sempre tive essa paixão pela pescaria. Só que um tempo pra cá, antes de eu voltar a pescar, eu tava parado, né? Como eu saí da região lá onde eu cresci, que foi lá em Tubarão, Laguna, eu fiquei meio fora, afastado da pesca, porém aquela paixão nunca morreu, né? E mais ou menos ali em 2022, mais ou menos assim, 2022, um dos meus motoboys, o Jonathan, o Sorriso, ele falou: mano, vamos pescar e tal, não sei o que. Deu assim: pô, cara, vamos, né? Vamos pescar. Porém, eu não tinha nada, né, galera? Não tinha nada, tava sem equipamento nenhum e tal. E comecei a ir atrás. Fui visitando algumas lojas aqui da nossa região e eu fiquei chocado, cara. Fiquei chocado, assim, os valores que os caras cobram é absurdo, né? Absurdo. Sei que a pescaria, sei que esse ramo, ele tem um comércio muito bom. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? As pessoas das lojas, elas achavam que eu era uma pessoa inexperiente. E sim, era inexperiente, porque quando eu morava lá com os meus avós, a pesca que a gente realizava lá era uma pesca artesanal. Então, pesca de linha de mão, pesca de tarrafa. E normalmente essa pesca, ela é uma pesca muito barata, né? A acessibilidade que a gente tem ao nalho, ao chumbo da tarrafa, são valores realmente bem abaixo do mercado. E como lá era cidade de interior, automaticamente os preços eram melhores ainda. Então, quando eu coloquei o meu pé na loja, né, a primeira vez, eu fui conhecer o mundo da pesca artificial ali, com linha de monofilamento, multifilamento, que é as medidas lá que eles usam, PE, PE3, PE4 e etc. Carretilha, nunca tinha visto na minha vida. Fui conhecendo tudo literalmente do zero, tive que realmente aprender de novo a pescar. Porém, um negócio que eu ficava apavorado assim era com os valores. Cara, os valores assim ridículos, né? Ridículos que não justificavam aquele tipo de equipamento. E aí o que acontece? Por eu estar ali como um novato, né? Os vendedores, eles acabavam querendo empurrar literalmente qualquer coisa, né? Eles queriam vender. Óbvio, né? O papel deles é vender. Eles são vendedores. Mas eu acredito que eu, como vendedor, sempre trabalhei com atendimento ao público. Sempre, tá? Sempre mesmo. Sempre trabalhei com atendimento ao público. Já trabalhei nas lojas Colombo. Já trabalhei em algumas lojas como vendedores. E o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu gosto de identificar o problema do meu cliente. Ah, não. O meu cliente, ele quer comprar uma televisão. Não, beleza? Show de bola. Qual que é o tamanho da sua sala? Né? Qual é o tamanho que o seu sofá fica da sua parede? Tá entendendo? Qual que é a sua disponibilidade de áudio? A sua sala é muito grande? Né? O que você acha de você levar um home theater para dar uma ambientação sonora melhor, né, no teu ambiente, para você ficar mais confortável, para você ficar mais feliz? Então, existe o tipo de venda que vai servir para aquele cliente, que realmente ele vai comprar, vai utilizar, vai fazer um bom uso daquilo dali, entendeu? Esse sempre foi o meu pensamento, sempre foi meu pensamento. E da onde que surgiu a Marinhos Fishing? A Marinhos Fishing, ela surgiu exatamente desse problema que eu tive lá atrás, né, quando iniciei na pescaria. E foi um problema que me traumatizou, porque hoje eu tenho um quartinho de pesca com um monte de equipamento que literalmente eu não uso, eu não boto a mão. Que hoje eu tenho noção que são equipamentos que foram vendidos só para fazer volume. Só para fazer volume. Eles não têm utilidade hoje nenhuma para mim. Tá entendendo? Muitos até desses equipamentos eu já doei, dei de presente para pessoas que estão começando, porque aquele equipamento ali não vai ter mais utilidade.
A partir do momento que você sai daquela fase inicial da pesca, tá? Esses equipamentos iniciais, que são, na minha opinião, são os piores equipamentos para você comprar, são equipamentos iniciais, porque esses equipamentos, a partir do momento que você se tornou um pescador intermediário, amador intermediário, esses equipamentos eles não vão passar mais nem nos seus olhos, eles vão literalmente ficar de lado. Então a Marinhos Fishing, ela surgiu dessa ideia. O que que acontece? Eu vou estar prestando uma consultoria, né, para o nosso cliente. A gente terminou de fazer os cadastros ontem com empresas muito top, tá? Albatross, a Marine Sports, Maruri, Shimano a gente ainda não teve a confirmação, mas é certeza, é só o tempo que realmente eles têm um pouquinho mais de demora ali para analisar o cadastro de empresas novas. Então, fui visitar ontem 2 fábricas de jigs, fui lá na garagem da Isca, fui na Blue Fishing, fui na Takami Jigs, entendeu? Então eu tô conseguindo os contatos dos fornecedores diretamente de fábrica, tá? E sem falar que algumas coisas, por exemplo, né, o equipamento ali que a gente, por enquanto, né, já saiu algumas encomendas, são os jigs, né? Esses jigs aqui, ó, que são iscas de metal, entendeu? São iscas de metal. Elas, normalmente a gente pesca com elas como iscas de fundo, certo? O que que acontece? Cada isca dessa sai em média numa loja, cara, 50 pila, 60 reais. Se você dar um Google e colocar aí, jig and slow jig do Takami, por exemplo, de 80 a 100 gramas, sai na média de 50 a 60 reais. Tá entendendo? E a gente consegue fazer a venda desse produto aqui por 35 reais. Como? Vendendo num preço justo para o nosso cliente. Tá entendendo? E sem falar que ele não vai ir só isso aqui. Por quê? Você compra uma peça dessa daqui por 60 pila e ainda você tem que comprar mais o quê? Vou pegar aqui no meu estojo aqui de equipamento, tá? Ah, comprei a isca, já vou pescar? Não. Não, você não vai pescar. Sabe por quê? Porque vai te faltar isso aqui, ó. No final dela, vai isso aqui. Vai uma garateia, né? Com esse chamarizinho ou um anzol com efeitinho, né? Vai no final dela. Vai ficar praticamente assim. Tem um jigzinho montado aqui, para vocês terem uma noção, ó. Esse aqui é um jig. No final, ou vai uma garateia, ou vai esse anzol. Entre os dois, tem mais aqui, ó, o split ring, que é uma argola que faz a unção da garateia ou do anzol no jig. E na parte de cima, também temos o assist hook. Existe o assist hook simples, né? Esse aqui, ó. E existe o assist hook duplo, que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui é o duplo. Inclusive esse aqui é de Kevlar, né? Que é uma linha de fibra. É utilizada até para fazer colete à prova de bala. Ela é muito boa. Essa finurinha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é 0,8 milímetro. Ela suporta até 150 quilos. É muito forte. No final dela vai um split ring. Perdão, no final dela vai um solid ring e depois vai um split ring. Para ele ficar conectado aqui no final. Entendeu? Vai ficar assim, ó, no final dela. Ah, fechou, Lucão, eu já posso pescar? Não. Você ainda vai ter que pegar um snap. Vou mostrar aqui para vocês o que é um snap. O snap é essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha. Essa pecinha, ela vai no final do seu fluorocarbon e aí sim entra aqui a parte da isca artificial. Aí sim você consegue pescar. Então, beleza, pessoal? Você vai estar pagando 60 reais só no aço. E a gente consegue vender esse equipamento para você completo por 35 reais. Essa é a diferença da Marinhos Fishing, pensando no seu melhor estar.